Rim, um filme de horror dentro do Minecraft. O homem que enxergou God. Aí, se inscreve no canal. Se tu gosta dos vídeos, essa é a melhor forma de tu não perder nenhum outro. A melhor forma de você não perder nenhum outro, na verdade, se inscreve lá, tá? Mas é você dando um like nos vídeos. Isso, paizão. E comentando, porque inscrição não significa nada, infelizmente. Até porque o YouTube tá tirando a inscrição da galera. É. Então, tipo assim, inscrição é um número que a gente gosta de ter, maior, a gente gosta de ter placa, esse tipo de coisa. Mas se você não assiste, se você não dá like, não aparece no seu recomendado. E já que as pessoas não têm mania de ir na aba inscrições, só vai aparecer se você continuar assistindo. Então assista a gente. Um alerta forte, um alerta importante. Fica o alerta aí pra todo mundo. Eu vou gravar esse vídeo aqui de óculos em homenagem ao meu mano Rio Grande do Sul aí, que bateu incríveis 70 graus de sensação térmica. Eu vou ter que gravar de óculos. Existe uma pauta que se tornou superestimada aqui no YouTube. E essa pauta é o do Minecraft. Minecraft tem um pezinho no É uma ideia que surgiu desde que os vídeos de Minecraft começaram a ser gravados. A solitude daquele mundo, somado aos sons produzidos pelo... Solitude é uma palavra... Solitude é uma palavra foda. É uma palavra recente, na verdade. Ah, é? Mas não, eu acho foda. O uso dela, você tem que ficar bem com a sua própria solitude, tá ligado? Ela é uma palavra que tá sendo bem utilizada. É tipo assim, eu estou no meu lugar, entendeu? Você está na sua solitude. Tô na minha solitude. mesmo, ajudam muito essa visão assustadora do jogo. Mas de uns tempos pra cá, esse tema se banalizou por conta dos vídeos de vazio, e isso é até um pouco culpa minha também, não vou mentir. O que é bem triste, eu acho que o Minecraft tem muito a se abordar no horror, e eu não tô falando dos mods de terror, não, eu tô falando do jogo vanilla. A solidão traz a dúvida, e a dúvida traz a paranoia. Eu tô realmente sozinho? E tudo isso trabalha de mãos dadas em benefício do medo. E esse pensamento se desencadeia da seguinte forma: basta tu ter uma visão diferente da minha, do que essas terras podem estar guardando. E por que eu tô falando tudo isso? Porque o tema que a gente vai falar hoje mexe justamente com isso. Pontos de vistas diferentes. É tipo tu tá no GTA e tirar a vida de um NPC. Tipo, e daí? Vai tomar no teu... Mas agora, experimenta ver essa mesma cena na visão do NPC. Entendem como o ponto de vista funciona? Nesse vídeo a gente vai ver a história de uma lenda conhecida no Minecraft, só que dessa vez contada de um outro ponto de vista. Meus amigos, Him, a Minecraft Horror Movie. É a visão da galera que tava nas minas do Minecraft, será? Nossa, que vontade de jogar. Nossa, deu uma vontade. Nossa, deu vontade de dar uma mineradinha no off. Antes da gente começar essa história, eu preciso contar uma coisa bem importante pra vocês. Eu tô postando Reels quase toda semana no meu Instagram. Não, brincadeira, não era isso, mas o meu Instagram pode seguir a nós, mas não era isso. Essa história que a gente tá pra ver foi feita por um criador conhecido aqui nesse canal. Eu tô falando do Marcus Yu, o cara que criou The Secret Formula, uma AU do Bob Esponja que inventa um universo onde a fórmula do hambúrguer de Siri é no mínimo questionável. E apesar da ideia ser boa, na minha opinião, aquela AU é trágica demais, mas no sentido forçado da palavra. Coisa que não se repete nessa história aqui. Essa história é muito mais madura, e talvez seja por isso que ela me pegou tanto. Vamos à história. A primeira coisa que nós vemos assim que o vídeo se inicia é uma pequena descrição bem importante. Gerações antes da ascensão do semideus, quando a Terra ainda não conhecia todo o poderoso Steve, uma taiga fria observou a presença de uma divindade sem corpo, uma força sobrenatural, acordado entre as sombras de uma vila tranquila e caçando o sangue de aldeões. Ok, primeiro de tudo, Deus Steve? Essa frase Deus se refere Steve, duas vezes ao Steve como um deus ou semideus. E isso é verídico? Mais ou menos. Como dentro dessa história vai ser considerada várias lendas e teorias do Minecraft, eu acho que não tem problema levar em consideração também aquela teoria que foi criada a partir dos créditos do Minecraft. A teoria que o Steve é um deus ou um semideus. Ou tu vai me dizer que tu nunca notou que o ciclo de dia e noite acontece sempre alinhado com o Steve. Quer dizer, a Terra literalmente gira em torno do Steve. Mas sendo um deus cara, não tem como. A presença do Steve não faz a menor diferença pra essa história. Afinal, o texto também deixa claro que o Steve ainda não existe. Essa história se passa antes do Steve ter chegado desse mundo. E tá, vamos lá. Como todo mundo sabe, no Minecraft, o Steve não é o único ser civilizado. A gente também tem os aldeões, que vivem em vilas criadas por eles mesmos. Nessas vilas, a gente não tem nenhum protagonista, nenhum herói, apenas aldeões. Alguns ferreiros, outros padres, outros fazendeiros e por aí vai. Nessa história, a gente vai acompanhar um aldeão vivendo sua vida normal, até ser atormentado por
O ele Sempre tem que uma essa história imagem, tá né? se referindo Tem que é a ter mesma o ar. assombração Tem que que o ter a texto imagem inicial se referiu. E pra nós, creepy. tá Eu acho óbvio legal, que eu é o acho Herobrine. Mas vamos continuar olhando. Eu troquei, botei a touca, tirei o óculos, nem viu. Nessa história a gente vai acompanhar um aldeão que tem a profissão de um ferreiro. Ou seja, Aí ele disse. Pro catálogo não para mim, você olha. ele forja armas e etc. E hoje era pra ser um dia como qualquer outro. Dentro da vila dele, ele tá voltando pra casa de mais um dia de trabalho, mas algo vai chamar a atenção dele enquanto ele tá abrindo a porta de casa. Vixe, Isso morreu. porque havia um corpo caído na vila. Os aldeões são seres extremamente pacíficos. Sempre que um aldeão fica ferido, isso não quer dizer um bom sinal. Quer dizer que a gente tem intrusos ou zumbis na volta. O nosso querido aldeão vai acreditar que talvez a pessoa caída ainda esteja viva. Ele chega mais perto e pergunta: "Você tá bem?" Só que ao chegar mais perto, é possível ver sangue. E nisso a dúvida muda. A gente vai de "você tá bem" pra "você tá vivo?" Mas antes que o aldeão possa terminar a frase, aquele corpo começa a levitar e vai em direção ao aldeão. Caraca. Bem desenhado o bagulho, né? É. Que que acabou de acontecer. Isso não pode ser normal, nem mesmo pros padrões do Minecraft, aonde a gente literalmente tem a dimensão do inferno. Depois desse susto, o aldeão vai correr direto pra solução mais óbvia. Ele vai atrás do padre da vila. E enquanto ele corria, aquela coisa continuava lá, parada, voando, Que maneiro. olhando pra ele. O aldeão entra na igreja desesperado, já falando pro padre o que aconteceu. Ele descreve ter visto uma mulher na rua e que essa mulher tinha uma marca. E, de fato tinha, mais especificamente na sobrancelha. E o aldeão vai bater na tecla que aquela assombração ainda tá ali fora. E quando o padre vai olhar, não tem ninguém lá. E o nosso querido aldeão não acredita? Nisso ele vai e olha de novo. E de fato, não tinha ninguém lá. Quer dizer, ninguém voando. Só Vixe. o aldeão viu. Essa coisa fez questão de se esconder do padre. E agora a gente vai ficar de louco nessa história. De todo esse relato do ferreiro, o que mais Olha chamou a aí. atenção do padre não foi o fato de ter um corpo voando na Tá vila, legal, tá mas legal, sim o isso aí fato tá do legal. ferreiro ter citado uma marca. Segundo o padre, há mais de 5 anos, uma pessoa sumiu dessa vila. Dentre os moradores dessa vila, a gente tem um cartógrafo, que é basicamente o cara que faz os mapas. E, bom, esse cara tinha uma aprendiz, e isso até ela desaparecer sem deixar rastros. E o que essa aprendiz tem a ver com o relato do aldeão? Essa cartógrafa aprendiz tinha uma cicatriz na testa, na sobrancelha, e o padre vai citar isso pro ferreiro. E o padre inclusive pede para que o ferreiro não se confunda. Abre aspas. "Eu espero que você não tenha confundindo isso com a presa dos lobos. Você sabe como eles caçam por aqui." Depois do padre dizer isso, o aldeão sai de lá para a própria casa, e ele sai de lá torcendo para que tudo aquilo seja um sonho. Tudo aquilo foi muito real para ser só uma alucinação. No caminho de casa, ele ainda encontra um dente no local que estava o corpo. Então talvez tudo aquilo realmente tenha sido só uma caçada. Talvez ele tenha ficado tão apavorado em ver um corpo que projetou toda aquela assombração na cabeça dele. Na manhã seguinte, nosso querido ferreiro resolve ir visitar o cartógrafo para fazer algumas perguntas. E eu quero fazer uma pausa aqui para elogiar a arte dessa história. Meu Deus, maneiro. Marquinhos Yu, tu tá de parabéns. Quando o ferreiro entra na casa do cartógrafo, ele começa a explicar o que tinha acontecido e o que ele tinha visto. Uma mulher, e essa mulher tinha uma marca na sobrancelha. Nisso, o cartógrafo vai interromper ele perguntando por Masha? o nome da aprendiz do O senhor cartógrafo. careca. Masha. O ferreiro tá muito cético quanto a tudo isso. Enquanto o padre acredita que ele esteja se confundindo, alucinando, o cartógrafo tá certo de que ele viu a Masha. E nisso o ferreiro fala que não, que isso tem que ser alucinação da cabeça dele. O ferreiro inclusive explica que ele só foi ali conversar com o cartógrafo porque o padre citou essas coincidências. E o cartógrafo Ai, afirma amigo, aí essas você procura um coincidências e ainda psicólogo, reforça né, se elas. você A acha que Masha você tá já doido. há mais de 5 anos. E nisso o ferreiro vai perguntar como que isso aconteceu. E vamos Mas, Lari, no Minecraft não existe psicólogo, Lari. Ai, meu Deus, ela é muito boa, gente. Ela fala de psicólogo no Minecraft. Vou dar um ponto de mas vista de um amigo seu que viu de fora. Cabaço. Vamos lá. O trabalho de um cartógrafo é mapear uma área, literalmente criar um mapa do zero. E pra fazer isso, eles precisam explorar. Pelo que o cartógrafo explica, ele e a Masha tinham mapas pra completar, mas ao que parece, a Masha queria fazer outro sozinha. E por isso ela teria se enfiado floresta dentro sozinha. Só que ela não conseguiu voltar. E o pior Aí foi aconteceu. burrona Mas não também, era né? só Tem isso. zumbi à a Masha noite, tava gente. obcecada pela floresta e seja lá pelo que habitava entre as árvores. Porque segundo ela, tinha alguma coisa lá. Ela tava certa E ela de virou que uma havia bruxa. uma força antiga habitando aquela floresta. E o desejo de descobrir o que era levou ela a 7 palmos abaixo da terra. E o cartógrafo ainda vai nos citar um outro fato estranho daquela vila. Em uma das pontas da vila, que coincidência ou não era possível de enxergar da janela da casa dele, era possível ver uma pilha de pedras. Foi dito pelo padre que aquela pilha de pedras iria servir para alguma construção futura dentro da vila. Mas isso já faz um tempo e nenhum morador da vila viu motivos para aquelas pedras estarem ali. O padre guarda matou muito a elas. Masha. Isso é estranho de certa forma. Antes do pedreiro se despedir do Padre cartógrafo, o assassinou
numa cartógrafo marcha. resolve E Se o tem padre marcha, tem tem segredos. urso. O que que é simplesmente urso? o diário da Masha. O cartógrafo guardava aquele diário porque ele queria conseguir entender o que levou a Masha a praticamente própria vida. Isso aqui não é o diário da Masha, é o diário que eu guardo as minhas senhas de tudo. Se tu tem acesso àquele diário ali, eu perdi tudo. Vou morar de aluguel. Mas, mesmo destrinchando o diário da Masha, ele não conseguiu descobrir o porquê que ela fez isso. A verdade é que o diário é todo confuso, e o cartógrafo acreditava que o ferreiro pudesse entender alguma coisa daquele caderno. Talvez até mesmo entender o que foi aquilo que ele viu na noite passada. Quando o ferreiro entregou o livro pro ferreiro, uma coisa de cara chamou a atenção do ferreiro. Na capa tinha um pequeno papel que dizia a seguinte Herobrine. coisa. Herobrine. Talvez a Masha soubesse mais do que deveria. E o padre também. O padre também é suspeito nessa história aí, tá? Quando a noite caiu, o nosso querido ferreiro resolveu de uma vez por todas analisar aquele diário da Masha. Eu acredito que ele tenha optado por fazer isso sozinho em casa à noite por respeito à Masha. Naquele caderno poderiam estar os segredos mais íntimos dela, as maiores confissões da vida dela, coisas que ninguém deveria saber. Talvez fossem essas coisas que o ferreiro esperava ver quando ele abrisse aquele caderno. Mas o que ele achou eram anotações de uma pessoa claramente perturbada com alguma coisa. Anotações para fazer algo, talvez encontrar alguém, ou então para achar algum lugar que ela vê como casa. As coisas vão começar a fazer sentido a partir dessa página aqui pra frente. Isso porque fica bem claro pra onde a gente tá indo. Um ritual. Algo será invocado. Ele é as sombras, as paredes, o próprio Invocar ar. o Ele tá em Herobrine. toda parte como uma doença. E não há cura a não ser acordar. Ele deixa uma marca. Ele quem, você me pergunta? Ele. Herobrine. Porque tu acha que o nome do filme é Rin? Rin se traduz pra ele? Ó. A Masha não só estava sendo atormentada por algo, como ela conseguiu fazer um desenho dele. Caralho, isso ficou legal. É assim que se faz terror. Isso A primeira reação do foi ferreiro foda. nessa hora é pegar a sua espada e ir pro lado de fora. Se tem algo lá fora, ele tem que lutar. Nessa hora, o ferreiro olha pros dois lados da sua casa. E a única coisa que a gente consegue escutar nessa hora é o seu coração cada vez mais rápido e o silêncio. Mas felizmente, seja lá o que era aquilo na janela, não tá. Oi, Silvelari, só uma dúvida. Por que vocês decidiram começar a live meio-dia? Na verdade, a gente pretende ver se a gente vai continuar. Talvez a gente continue, talvez não, mas é porque é um horário melhor pra gente estar mais animado pra live do que a gente tá cansado à noite. Porque quando a gente faz live à noite, já passou o dia inteiro. Aí quando a gente vai abrir live à noite, já tá cansado, E entendeu? agora não, E a né? gente sente que não entrega muito nos conteúdos. Não consegue ter muita energia a mais pra dedicar, entendeu? Porque a gente não fica dormindo e acorda 3 da tarde, né? A gente acorda cedo igual, então... Lá fora, já tá do lado de dentro. Tá. Caralho. Esse ser, seja lá o que essa coisa quer fazer um bom suspense antes de dar fim no ferreiro. Se é que é esse o objetivo dessa coisa. Agora, vamos lembrar de uma coisa aqui rapidinho. Ele é as sombras, as paredes, o próprio ar. Ele está em toda parte como uma doença. Eu acho que era sobre essa coisa que a Masha estava escrevendo. Logo após esse susto, essa coisa vai dar misericórdia pro ferreiro, que vai correndo até a casa do cartógrafo pra avisar que ele chegou. Rodrigo Rodrigues, obrigado por virar membro. O cartógrafo pergunta. E nisso, o ferreiro diz: o homem Ele. do diário da Masha. Herobrine tá nessa vila nesse exato momento. Olha lá, Herobrine. Eita. O ferreiro tem total certeza que é impossível que seja Cinema. só ele vendo essas coisas. E nisso ele coloca o cartógrafo contra a parede. O cartógrafo tem se mantido neutro nessa história até agora. Mas, em contrapartida, ele foi o que chegou mais perto de acreditar no ferreiro. Foi ele quem contou sobre aquela pilha de pedras e ainda foi ele que entregou ao ferreiro o diário da Masha. E com todas essas provas, o cartógrafo vai assumir que sim, ele já viu uma coisa ou outra no canto dos seus olhos. Mas ele sempre tentou ignorar, te entendo. Ele tentava se manter ignorante a tudo isso. E ele também colocava toda a sua segurança nos amuletos sagrados que ele e todos os moradores receberam olha do aí, padre usando da a vila. lore, hein? E nisso o ferreiro fala Usando que seja a lá lore, o que, hein? que tá lá fora, nenhum artefato benzido vai ser capaz de parar aquela coisa. Ixi. E nisso o ferreiro vai tomar uma decisão que vai mudar completamente o rumo daquela pacata vila. Ele decide enfrentar a tal coisa que tá na rua. Ele pede pra que Ih, o cartógrafo vai fique de abrigado e que base, mantenha as ferreiro. janelas e portas fechadas. Porra, ferreiro. Vai morrer muito, ferreiro. No que ele vai ficar sozinho, ele vai ser O primeiro atacado. lugar que o ferreiro decidiu ir foi na pilha de pedras que o padre disse ser para uma construção futura. Por que aquele padre zela tanto por aquelas pedras? Segundo os moradores, aquela região onde as pedras estavam empilhadas tinha uma aura pesada e o padre não queria nem deixava ninguém Gente, chegar muito o perto. corpo E da essa Masha regra o tá ferreiro vai ali quebrar. embaixo. Com certeza, Mas quando ele tá com pra certeza. tocar naquelas pedras, o padre aparece pra falar com ele. Parece até que o padre tem um sensor naquelas pedras. Pega a Tocou, pedra e summonou, taca na velho. É o cabeça do mestre dos padre, magos confirmado. foda-se. Essa hora a gente vai ter um diálogo bem
bem desconfiado. Ambos os dois estão desconfiados um do outro. O ferreiro tá desconfiado porque ele acha que aquele vulto que apareceu na vila tem algo a ver com essas pedras do padre. E o padre tá desconfiado do ferreiro porque ele tá na volta das pedras dele. Um vai perguntar pro outro por que eles estão acordados tão tarde na noite. E ambos fogem da pergunta. E nisso o padre pergunta: o que tu tá fazendo? E é claro, o ferreiro tá fazendo tudo aquilo movido às coisas que ele tem visto. E é isso que ele responde: algo não tá certo. Eu não posso aceitar o que eu vi aquela noite. E nisso o padre vai perguntar de forma direta: o que foi que tu viu aquela noite? Masha, eu vi a Masha, vossa santidade. E mais uma vez o padre vai duvidar. Mas o ferreiro sabe muito bem o que ele viu. E tá, até aqui tá muito fácil de duvidar desse padre. Ele não tá nem tentando me convencer que ele não é suspeito. Mas agora, nessa parte aqui, ele vai dar a pior desculpa que ele poderia dar. Filho, é normal esperar visitantes do Aether. Nem que ele meteu essa. A Aether é a dimensão do céu do Minecraft. Aquela que tu já ficou desacreditado quando criança e a Mojang se recusa a canonizar. O padre meteu o louco que aquela coisa bizarra que o ferreiro viu era um anjo do Aether. E o ferreiro sabe muito bem que isso não é verdade. Bizarro. No fim, aquela conversa não levou a nada. O padre só ficou tentando acalmar o ferreiro, dizendo palavras bonitas, como por exemplo, o Aether é onde a Masha reside agora. E essas palavras meio que desarmam o ferreiro, que só aceita. Não tem o que fazer. Tu vai duvidar do padre? O único padre da vila? Já tá tarde, o padre vai dormir. Ele se despede do ferreiro pra sua casa. E quando ele vira de costas, o ferreiro nota uma coisa na roupa do padre. No diário da Masha, era dito que aquela criatura, o padre que invocou ele sempre deixava uma marca. Essa marca tava no diário. E era essa aqui, a mesma marca que tá gravada na roupa do padre. Estaria o padre ligado àquele ritual que mostra no livro, talvez ele faça parte do culto da floresta. Ele e toda a sua igreja. Só tem um jeito de descobrir a verdade. De manhã, o ferreiro foi na igreja da vila com uma espada nas mãos. E ele não vai sair de lá sem a verdade. Caraca, aqui é uma adaguinha, quem colocou elas lá? A única resposta do padre vai se dizer que o ferreiro enlouqueceu. O padre vai dizer que algo possuiu o corpo do ferreiro e é por isso que ele tá agindo assim. O padre vai bater na tecla que ele só quer ajudar, só que já é tarde. O que possuiu o corpo do ferreiro é a fome por verdades, e ele sabe que o padre tá mentindo de novo. Como o padre não quer falar, o ferreiro vai direto aonde dói. Ele depedra aquelas pedras pra descobrir o que o padre tá escondendo. Meu Deus, essa frase que eu soltei agora devia ser um trava-língua. Enquanto ele destruía aquelas pedras, o padre tentou impedir ele, e acabou tomando um soco no rosto. Essa pressa do padre foi em vão. Isso porque o ferreiro já havia conseguido remover as pedras. E elas estavam ali pra esconder uma coisa. Esconder aquilo que a Masha tinha previsto no seu livro. O padre estava montando o altar para invocar o ouro na base, 4 tochas de redstone e um bloco de netherrack. É isso que tu precisa para invocar o único deus desse mundo, Herobrine. Curiosidade, no mod original do Herobrine, a invocação dele é dessa mesma forma. Eu gostei que o criador se atentou a esse detalhe. Quando o ferreiro olhou para isso, ele logo associou o que ele viu no diário da Masha. Então, sim, aquelas aparições realmente eram da entidade citada no diário. É o Herobrine. Mais detalhe, o altar não estava aceso. O ritual ainda não tinha sido cumprido. Aquela coisa aparecendo era apenas uma espécie de aura. Ele ainda não possuía uma forma física. Isso só iria acontecer quando o padre concluísse o ritual e ateasse fogo na Netherrack. E falando no padre, por que ele fez isso? Bom, pô, demorou, nessa hora, né? ele se levanta, tirar fogo. Só faltava tirar fogo. Segundo ele não queria ter feito isso. O que aconteceu é que ele já estava infectado. Vamos voltar pra citação lá do diário. Ele é as sombras, as paredes, o próprio ar. Ele tá em toda parte como uma doença e não há cura. Nessa hora aqui, o Aldeon claramente não tá bem. Os seus olhos escuros e o vazamento desse líquido deixam isso mais do que óbvio. Mas tem uma coisa que o padre cita aqui que é preocupante. Ele diz que o feitiço daquela coisa já tá dentro dele e de todos da vila. Meio que não tem volta. E nisso, ele parte pra cima do ferreiro. Ele tenta o ferreiro. Nas palavras dele, fazendo isso, ele vai estar libertando o ferreiro. E ele até pede pro ferreiro agradecer por isso. O vô tá maluco. O plano do padre não dá certo. O vô tá maluco. Consegue se soltar acertando uma pedra no padre. Pedrada na cara, pedra no padre 5 vezes aí sem errar. Enquanto pedra no chão, padre, o padre vai começar pedra a no louvar padre. aquela entidade que ele tentou invocar. E essa cena é realmente desconfortável por conta dos sons dela. O padre meio que deixa o ferreiro sem escolha, e ele finaliza o padre ali mesmo. O ferreiro não queria ter feito isso com a única santidade daquela vila, cadê o mas golem? foi necessário. Mas talvez o ideal fosse ter feito isso em outro lugar. Isso porque o sangue do padre foi suficiente pra concluir o ritual que tava atrás dele. De alguma forma, o sangue do padre fez prender fogo aquela rocha. Pedreiro não, o ferreiro fazendo merda. Aquela silhueta que antes apenas tinha uma área, agora possui uma forma Precisava de um física, sacrifício, gente. dele. De alguma forma, o sangue do padre fez prender fogo aquela rocha.
Sacrifício? Era o sacrifício? Aquela silhueta que antes precisava apenas tinha uma sacrificar, área, será? agora possui uma forma física. Ela tava Legal. de carne e osso e patas? Aí eu ia falar Não, assim, fui eu que te invoquei, paizão. Vamos fazer amizade aqui, não tem necessidade da gente ser inimigo. Ok, eu que matei o padre aqui pra te invocar. Normalmente não é assim que funciona, né? Depois que o cara já tá, é foda. Deixa eu explicar, meus amigos. Em meados de muitos anos atrás, uma creepypasta mais antiga que o Herobrine foi criada, e o seu nome era White Eyes. Essa creepypasta retratava um monstro de 6 a 8 patas, eu não sei, em cada versão ele tem mais patas. O ponto é que essa creepypasta retratava um monstro que vivia nas cavernas do jogo. O White Eyes era aquele tipo de creepypasta feita em cima de relatos e desenhos. Não tinha sido feito um mod dele ainda, hoje em dia já tem, mas na época não. O Herobrine surgiu com aquele famoso vídeo e o relato no fórum de Minecraft, que foi o suficiente pra enterrar White Eyes pra sempre. Há quem diga que o Herobrine foi inspirado no White Eyes, mas isso eu deixo pro júri popular. Ah, Ip, então essa história não retrata o Herobrine e sim esse White Eyes aí? Não exatamente. Vamos continuar olhando. O White Eyes estava na vila, e ele podia começar sua caçada pelo ferreiro, mas a criatura preferiu ir na vila antes. Aquela coisa começou a dizimar a vila. As suas patas eram pontiagudas, então ele simplesmente saiu pisando em todo mundo. Inicialmente, o ferreiro só se escondeu, mas o White Eyes ficava a todo momento tentando falar alguma coisa pra ele. Dá like no vídeo. Que bizarro! Ele falou dá like no vídeo. Ai, gente, se não dá like no vídeo, ele vai pegar vocês. Aqui, ó. Ele vai aparecer pra vocês se vocês não deixarem um like nesse vídeo, se hein? Se for levantar da cama ou alguma coisa, vai puxar esse seu pé. É, ou deixa o like, ó. Ó o que vai ter aqui, ó. Ó o que vai ter aqui, ó. Esse bicho aí vai estar te esperando. Obviamente não dá pra entender o que essa coisa fala. Essa criatura tá tentando causar um terror no ferreiro. Ele tá dizimando a vila inteira, mais pra torturar o ferreiro do que qualquer outra coisa. E nisso, o ferreiro resolveu agir. Em meio àquele caos inteiro, ele vai conseguir chegar até a própria casa. Ele pega a sua melhor espada e encanta ela com ruína de artrópodes, que é um encantamento do Minecraft. Esse encantamento aranha, né? é feito pra dar mais dano em artrópodes. E artrópodes é uma família de animais. E adivinha qual ser vivo entra pra família dos artrópodes? Aranhas. O ferreiro sabe muito bem o que ele tá fazendo. A partir daqui, eu sinto que o ferreiro queria fazer alguns testes no seu Nêmesis. Um outro morador atira flechas na criatura e a perfura, mas acaba no processo. O ferreiro faz uma poção de veneno e também atira na criatura, e ela sente o impacto, até que enfim chegou a hora de usar a espada. Quando o ferreiro tá pra acertar a criatura, ela, que até então só tinha patas, cria braços e pega o ferreiro. O inimigo tá chegando, olha isso, a SPX Mentioned. Enquanto observa a presa, aquela criatura abre o seu rosto no meio. Diferente dos outros moradores da vila, que essa aranha só pisou em cima, o ferreiro, essa coisa quer engolir. Quando a gente olha nos olhos dessa criatura agora, a gente consegue ver que de fato, aquela coisa que tava à espreita da casa do ferreiro é a mesma coisa vestindo a pele de aranha agora. E sinceramente, essa é uma das cenas mais assustadoras desse vídeo inteiro. Ainda mais pelo fato do Skrillex ter participado da sonorização. Esse som me lembrou aquelas edits de funk do TikTok, que o cara não faz nada e aparece um trollface na tela, tipo agora. Olha a situação que o ferreiro tá. Não tem como ele fugir dessa. A espada encantada caiu, e todos da vila tão mortos. Quer dizer, nem todos. O cartógrafo ainda tá vivo e apareceu na melhor hora possível. Ele joga o machado no popote da aranha, que foi suficiente pra ela sentir e soltar o ferreiro. O cartógrafo conseguiu salvar o ferreiro, mas isso custou a ele o maior dos sacrifícios. Descanse em paz, bom amigo. Agora geral vai ficar perdido sem o mapa. O ferreiro não pode fazer do cartógrafo em vão. Ele precisa matar essa coisa e tem que ser agora. Ele corre em direção àquela coisa, desvia de um ataque e cai do outro lado ileso. Nessa queda ele feriu o estômago e uma das patas daquela criatura. E pelo fato da espada estar encantada com ruína de artrópodes, a aranha cai praticamente morta já. O ferreiro vai em direção àquela coisa pra terminar com ela. E bem na hora que ele vai dar o golpe final, ele nota uma coisa. O sinal no rosto. Mate, meu filho, mate. Aquela criatura tinha algo familiar. Eram os olhos. Bateu agora logo, eles olhavam porra. pedindo piedade. Talvez fosse isso, mas não era isso. Aquela criatura tinha uma cicatriz na sobrancelha. Olha aí, era a mesma mina. cicatriz Falei. que a Masha tinha. Aquela criatura Falei. um dia foi a Masha. Algo transformou ela nisso. Essa eu Quando acertei. o ferreiro notou O padre. isso destruiu seu coração. Mas não tinha o que padre fazer. Ele transformou precisava ela. dar um fim àquela coisa. A Masha não faria aquele caos inteiro. Não era mais ela que tava ali. Depois de feito, o ferreiro foi olhar o seu antigo amigo, o cartógrafo. E ele realmente se foi. A sua alma já estava no Aether. O
ferreiro havia se tornado o único sobrevivente daquela vila. Ele foi o único que realmente entendeu o que aconteceu ali. Nem o padre tinha entendido de fato. Eu sei, ele que fez o ritual, mas ele foi usado. Ele não sabia o que tinha naquele diário. A Masha sabia de tudo. E o que aconteceu com ela? Ela virou o receptáculo da criatura. A criatura agora tá sem receptáculo. O vírus daquela criatura já se espalhou pela vida inteira. O choro do ferreiro, que antes era um choro de lágrimas, se tornou um choro de sangue. Boa tarde. Isso porque o conhecimento que a Masha tinha agora é do ferreiro. Ele se tornou o receptáculo. Vixe. Boa tarde, Fuxi. Aquele é o Herobrine? Tá, o que foi esse final? Meus amigos, eu quero deixar bem claro que tudo que eu vou falar daqui pra frente agora é teoria minha. Teoria minha baseada na interpretação que eu tive dessa história. Eu tenho uma teoria. A Masha sabia que tinha algo naquela Quer falar? floresta. Eu quero falar. A Masha já sabia de tudo, tá? Não sei o que, blá blá blá. Agora o que vai acontecer? Ele vai virar o boss final. Ele vai virar um apelão. E aí vai nascer o Steve. O Steve vai matar ele. No que o Steve mata ele, o Steve se torna um semideus. Ele é o dragão. Se quiser, sim. Ah, se quiser virar dragão, ele pode virar... O outro era uma aranha. Nada impede ele de virar um dragão. Ficava tentando ela para entrar na floresta. E um dia ela foi e nunca mais voltou. Mas antes de ir, ela fez todas as anotações dela no caderno. Por meio de diálogos, tanto com o padre quanto com o cartógrafo, o nosso protagonista descobre que sim, todos eles sabiam que aquela vila era assombrada. Eles apenas ignoravam isso. Mas o ferreiro não. Aquela aparição mexeu com ele. O cartógrafo nunca tinha entendido o que de fato tinha no diário da Masha. Mas o ferreiro entendeu. Ele destrinchou cada página no nível que ele ligou todos os pontos. Ele foi para cima das pedras do padre porque ele sabia que era ali que estaria o altar montado pro ritual. Mas é aí que tá o problema, o conhecimento. Saber dessa maldição demais te tornava um alvo. A Masha sabia demais e com isso ela se tornou o receptáculo perfeito. O seu corpo se tornou o local ideal para aquele hospedeiro conhecido como White Eyes. Mas agora o receptáculo tá o White Eyes voltou a ser só um espírito. Todo o conhecimento que a Masha tinha estava naquele diário. E esse conhecimento agora é do ferreiro. E é por isso que ele chora sangue. É por isso que aquela entidade apareceu atrás dele. Porque agora ele é o receptáculo perfeito. E eu acredito que sim, essa história deva mexer tanto com Herobrine tanto com White Eyes. Quer dizer, é literalmente isso. A gente vê o White Eyes como criatura no final e vê o Herobrine no vídeo inteiro. O nome dele tá literalmente escrito no caderno. Eu acredito que enquanto a entidade não tem uma aparência física, enquanto o ritual não tá completo, essa entidade assume a forma de Herobrine, que é aquela sombra que a gente viu no começo da série até o final. Mas a partir do momento que o ritual tá feito, aquela sombra se torna o White Eyes. Ou seja, o Herobrine eu acho que o Herobrine é o que White apareceu Eyes, atrás e o White Eyes é a versão coisa. física do Herobrine. Consegue Agora no entender? final. Eu não vou mentir. Eu queria que essa história tivesse se mantido só no Herobrine mesmo. A graça dele é que ele é mais um ser naquele mundo. Ele quebra aquela tua visão que só existe tu. Ele sendo apenas uma criatura que te observa, ele se torna uma real ameaça, um stalker. Tu não sabe o que ele vai fazer. Ele vai estar te observando há horas e tu só vai notar depois, fazendo tu se perguntar quanto tempo ele tava ali. O White Eyes é legal, mas ele é bem menos assustador na minha opinião. Mas é difícil dar desfecho, né, pra essa história. Se você só faz o Herobrine, é difícil você criar enredo, assim, rápido, né? Curto. Não, dá pra criar. Não, dá pra criar, dá pra fazer tudo nessa vida. Ele já citou que tem o Deus Steve? Não, eu sei, isso que eu tô falando assim. O cara, ele quis fazer uma história de começo, meio e fim. Aham. Então, ele, pra assustar a galera, ele tem que usar coisas assustadoras. É. Aí ele vai lá e criou, ele pegou esse White Eyes pra fazer a aranha no final. Sim. E aí pra dar o plot twist, que era a menina e tal. Se só ficar com uma tensão de, tipo assim... Ai, tava ali e não tá. Tava ali e não tá. O desenvolvimento disso é muito difícil pra um roteiro ficar bom, entendeu? Aham. Vou até dar um exemplo. Até em filmes, tipo assim, ó, Hereditário. Ele é um filme que mexe muito com esse rolê de tá ali no cantinho, tá assumindo, mas no final tem que possuir a mina, ela tem que bater na parede pra você ficar com medo real. Aham. Então é difícil você só deixar na expectativa e nunca entregar alguma coisa, entendeu? Não tô falando que é impossível, tô falando que é difícil. Mas eu ainda assim aprecio a coragem do criador de ter misturado duas histórias em uma. E ele fez isso de uma forma que eu achei bem amarradinha. Gente, isso é Him, a Minecraft Horror Movie. O canal do criador vai estar aí na descrição. Dê uma moral pra ele, porque esse mano é extremamente Será que ele vai talentoso nas continuar? suas criações. Nesse vídeo eu apresentei Isso daqui, ó, peraí, eu vou falar uma teoria aqui, hein? E eu espero de coração que tu tenha gostado desse vídeo. Comentem mais ideias que vocês acham que podem virar bons vídeos. E a gente se vê na semana que vem, povinho. Muito obrigado. E se a mina tinha essa influência do Herobrine e ela precisava ser possuída, que o bicho precisava ser morto pra forma final do Herobrine sair?
do corpo da criatura. E a forma final a gente vê aqui, ó. Esse é o Herobrine. Ele saiu. Então acho que o Herobrine é aquele ali. Primeiro assumiu a forma da criatura, depois o espírito sai junto com o sacrifício da menina. E agora vai possuir esse cara. Ou só vai matar esse cara e vida que segue, tá ligado? Aí ele vai... tem que ter parte 2. Não, porque, ó, vamos lá. Talvez ele não só possui esse cara, talvez ele foi liberto nessa hora final, porque quando o Steve vai pra esse mundo, existe um Herobrine. E ele tá solto, Sim. atormentando os jogadores. Sim. Entendeu? Então é esse espírito aqui que a gente pode ver. Teorias. Gostei. Gostou Foda da teoria? Ah, gostei muito da história, hein? Foda pra caralho. Ó, tem uma coisa. Eu e a Lari, na verdade a Lari especificamente, ela tá vendo bastante Analog Horrors. Ela tá até fazendo um roteiro de um que não veio pro Brasil ainda, a gente não vai contar qual. Mas é gringo, que é uma história bem interessante, que eu gostei. Vocês querem que a gente traga aqui pra vocês? Ou não? Comente aí que eu quero saber. Deixa aí nos comentários. Vamos ver quem assistiu o vídeo até o final.